Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Hoje vamos mergulhar fundo em Cristo I de Nikolai Morozov. Eu sou Júlio e preparei este mergulho especialmente para você. E eu sou Vanessa, pronta para desvendar as ideias complexas e instigantes de Morozov. Cristo I desafia as narrativas históricas tradicionais, usando astronomia e conhecimento de línguas antigas para reinterpretar textos bíblicos e históricos. É isso aí. Morozov era um cientista. Um cientista com uma abordagem peculiar da história. E Cristo I é um exemplo disso. Ele questiona se figuras bíblicas, tipo Jesus e os apóstolos, tiveram contrapartes reais em séculos posteriores. E se profecias bíblicas são, na verdade, observações astronômicas codificadas. Exatamente. Ele chegou até a traçar paralelos entre genealogias egípcias antigas Incrível! e a Bíblia. Prepare-se para ter sua mente expandida. Uma das coisas mais fascinantes em Cristo I é como Morozov usa a astronomia para datar eventos bíblicos. Por exemplo, ele analisa o eclipse mencionado durante a crucificação e compara com registros históricos de eclipses. É como se ele estivesse usando a ciência como uma lupa para investigar a história. É uma ótima analogia. Me conte mais sobre como ele usa a astronomia. Ele argumenta que um eclipse solar total visível em Jerusalém teria ocorrido em 368 AC durante a Semana Santa. Curiosamente, essa data coincide com a morte de um líder religioso chamado Fedor, o dado por Deus, conhecido por sua piedade e por ter atraído muitos seguidores. Então ele sugere que esse Fedor Isso mesmo. poderia ser uma das figuras que contribuíram para a imagem de Jesus. Exatamente. Isso muda completamente a perspectiva tradicional. Sim. Mas os milagres e ensinamentos de Jesus? Morozov também aborda isso. Sim, ele argumenta que os milagres podem ter sido exagerados ou mal interpretados ao longo dos séculos e que muitos podem ser explicados como fenômenos naturais ou eventos simbólicos. Entendi. Quanto aos ensinamentos, Morozov sugere que eles foram influenciados pelas ideias de líderes religiosos posteriores, como Basílio e João Crisóstomo, figuras proeminentes nos séculos IV e V. Interessante. É como se ele estivesse desvendando camadas de história para revelar uma nova interpretação da figura de Jesus. Mas, e os apóstolos? Eles também entram nessa análise. Com certeza. Morozov dedica um capítulo inteiro à análise deles. E suas conclusões são igualmente instigantes. Que legal. Ele argumenta que o apóstolo Paulo, por exemplo, pode ser uma figura composta, Sério. combinando elementos de diferentes líderes religiosos posteriores. E como ele chegou a essa conclusão? Quais são as evidências? Ele compara as epístolas de Paulo com os escritos de figuras como Máximo, o confessor, que viveu no século VII. Morozov identifica paralelos interessantes entre seus estilos de escrita, suas ideias teológicas e suas experiências de vida. Quais paralelos, por exemplo? Ele destaca que tanto Paulo quanto Máximo eram conhecidos por sua eloquência, erudição e defesa fervorosa de suas crenças. Ambos sofreram perseguição por suas ideias Nossa. e ambos viajaram extensivamente espalhando seus ensinamentos. Entendi. Mas será que essas semelhanças são suficientes para sustentar a ideia de que Paulo é uma figura composta? Isso me parece uma afirmação bem ousada. Ele vai além das semelhanças biográficas. Analisa a linguagem, o conteúdo das epístolas de Paulo. Busca anacronismos e inconsistências que indiquem uma data de composição posterior. Morozov argumenta que algumas ideias teológicas nas epístolas de Paulo são mais características do pensamento cristão dos séculos IV e V do que do século III. Nossa, isso realmente muda tudo. É como se ele estivesse reescrevendo a história do cristianismo como a conhecemos. Sim. Mas me fale mais sobre como ele usa a linguística para decodificar textos bíblicos. Morozov era um poliglota, né? Sim. E usou seu conhecimento de línguas antigas, como hebraico e aramaico, para analisar a Bíblia. Ele argumenta que Stavros, por exemplo, palavra grega, frequentemente traduzida como cruz, Sim. originalmente significaria estaca. Caramba. O que mudaria completamente a imagem da crucificação. Isso é realmente surpreendente. É incrível como a análise linguística pode revelar novos significados em textos antigos. Mas me fale mais sobre essa conexão que ele faz entre a Bíblia e o Egito Antigo. Ele encontrou paralelos entre genealogias egípcias antigas, como as encontradas na lista de reis de Abidos e na Tábua de Saquara. E as genealogias bíblicas. Imagine só. Abrão Khufu, o faraó Quéops. Sim. Seria uma contraparte de Abrão. Espera um pouco. Quer dizer que personagens bíblicos poderiam ter sido inspirados em figuras egípcias? Isso abre um leque enorme de possibilidades? Morozov realmente não tinha medo de desafiar as convenções, né? De fato, ele critica a forma como a história é escrita e ensinada,
argumenta que os historiadores muitas vezes se baseiam em fontes duvidosas e preconceitos, aceitando narrativas tradicionais sem questionamento. Entendi. Morozov defende uma abordagem mais crítica, investigativa, baseada em evidências, análise cuidadosa das fontes. É uma abordagem ousada, mas que nos convida a questionar tudo o que aprendemos. É como se ele estivesse nos dando as ferramentas para sermos detetives da história. Exatamente. E ele aplica essa abordagem crítica a diversos temas em Cristo 1, desde a análise de profecias bíblicas até a interpretação de eventos históricos. Estou realmente impressionado com a amplitude do trabalho de Morozov. Mas, para não nos perdermos em tantos temas, vamos focar em um aspecto específico na próxima parte do nosso mergulho. Boa. Qual? Análise de Morozov sobre as profecias bíblicas. Excelente ideia. As profecias são um dos temas mais intrigantes da Bíblia. Sem dúvida. E a interpretação de Morozov sobre elas é inovadora. Ele argumenta que muitas profecias não são predições do futuro, mas sim descrições de eventos astronômicos passados. Estou ansioso por explorar isso mais a fundo. Até a próxima parte do nosso mergulho. Até a próxima. Bem-vindos de volta ao Bookcast. Na primeira parte, a gente explorou como Nikolai Morozov usa astronomia e linguística para desafiar as narrativas tradicionais em Cristo 1. Você viu como ele questiona a datação tradicional da crucificação? Sim. E sugere que a imagem de Jesus pode ter sido influenciada por figuras como Fedor, o dado por Deus. É incrível como ele nos leva a questionar o que sempre consideramos como fato. E a análise dele sobre os apóstolos sugerindo que Paulo pode ser uma figura composta. Isso realmente me deixou intrigado. Sim, essa é uma das partes mais fascinantes do livro. Morozov argumenta que a figura de Paulo, como a conhecemos, pode ter se fundido com elementos de outros líderes religiosos posteriores, como Máximo, o Confessor. Ele destaca paralelos entre seus estilos de escrita, ideias teológicas e até suas experiências de vida. Esses paralelos são realmente convincentes. Quais exemplos ele usa para sustentar essa afirmação? Morozov aponta que tanto Paulo quanto Máximo eram conhecidos por sua eloquência e erudição e fervor na defesa de suas crenças. Ambos enfrentaram perseguição por suas ideias. Nossa. E viajaram extensivamente disseminando seus ensinamentos. Entendi. Mas será que essas semelhanças por si só são suficientes para sustentar a ideia de que Paulo é uma figura composta? Morozov vai além das biografias. Ele analisa a fundo a linguagem e o conteúdo das epístolas de Paulo, buscando anacronismos e inconsistências que apontem para uma data de composição posterior. Ele argumenta que algumas ideias teológicas nas epístolas de Paulo são mais características do pensamento cristão do século GV do que do século Viro. Isso, que seria do século Dom. A época em que Paulo supostamente teria vivido. Exatamente. É impressionante como ele usa seu conhecimento de história e teologia para questionar a autenticidade das escrituras. Mas me fale mais sobre essa conexão que ele faz entre a Bíblia e o Egito Antigo. Em Cristo 1, Morozov traça paralelos impressionantes entre genealogias egípcias antigas. E a Bíblia? Imagine só. Abrão-Khufu, o faraó Quéops, seria uma contraparte de Abraão. A lista de reis de Abidos e a Tábua-Tchaquara se tornam peças-chave nesse quebra-cabeça histórico. Isso é realmente surpreendente. Personagens bíblicos inspirados em figuras egípcias. Que implicações isso tem para nossa compreensão da história do cristianismo? Essa é uma das grandes questões que Morozov nos deixa. Ele nos leva a questionar as origens do cristianismo e a influência de outras culturas em sua formação. É como se ele estivesse desvendando uma nova camada da história, revelando conexões que nunca imaginávamos. Morozov era realmente um visionário. Mas voltando à figura de Jesus, você mencionou que ele a compara com líderes religiosos posteriores como Basílio e João Crisóstomo. Pode nos dar mais detalhes sobre essas comparações? Com prazer. Morozov destaca paralelos fascinantes entre a vida de Jesus e a de Basílio, o Grande, por exemplo. Ambos eram conhecidos por sua piedade, eloquência e capacidade de atrair seguidores. Interessante. Mas será que essas semelhanças são suficientes para questionar a historicidade de Jesus? Morozov não se limita a semelhanças superficiais. Ele analisa os eventos da vida de Jesus à luz de eventos históricos e astronômicos. Ele argumenta, por exemplo, que a data tradicionalmente aceita para a crucificação não se alinha com os registros históricos de eclipses solares. E qual seria a data correta, segundo ele? Morozov calcula que um eclipse solar total visível em Jerusalém teria ocorrido em 368 AD durante a Semana Santa. Essa data coincide com a morte de Fedor, o dado por Deus, figura religiosa que, assim como Jesus, era conhecido por sua piedade e grande número de seguidores. Entendi. Então ele sugere que a imagem de Jesus pode ter sido influenciada por figuras como Fedor? É como se a história que conhecemos fosse um quebra-cabeça com peças faltando e Morozov estivesse nos ajudando a encontrá-las. Exatamente. Ele questiona a narrativa tradicional, nos incentivando a reavaliar as evidências Sim. e a considerar novas interpretações.
Mas Morozov não para por aí. Ele também analisa a figura de Pedro, tradicionalmente considerado o primeiro papa. E o que ele diz sobre Pedro? Ele argumenta que a figura de Pedro, como a conhecemos, pode ter se desenvolvido a partir de uma combinação de diferentes figuras históricas. As histórias sobre Pedro nos evangelhos são frequentemente contraditórias e podem ter sido influenciadas por lendas e tradições posteriores. Então ele questiona a própria existência de Pedro como uma figura histórica única. É muita ousadia para um livro só. Morozov não tinha medo de desafiar as convenções. Ele aplica a mesma análise crítica a outros apóstolos como João e Tiago, questionando suas historicidades e suas relações com Jesus. É fascinante como ele desconstrói as figuras bíblicas tradicionais. Mas me fale mais sobre como ele usa a astronomia para interpretar as profecias. Você mencionou isso na primeira parte e fiquei curioso. Ele argumenta que os profetas da antiguidade muitas vezes usavam linguagem simbólica para registrar observações celestes. Para decifrar essas profecias, a gente precisa entender essa linguagem. E como ele faz isso? Pode nos dar um exemplo concreto? Claro, vamos pegar o livro de Daniel, repleto de profecias apocalípticas. Morozov analisa a visão de Daniel sobre as 4 bestas que emergem do mar. Você se lembra dessa passagem? Sim, lembro vagamente, eram bestas bem estranhas. Exatamente. Morozov argumenta que essas bestas, na verdade, representam constelações. Ele associa cada besta a uma constelação específica, baseando-se na descrição de suas características e em seus movimentos no céu noturno. Espera um pouco. Quer dizer que Daniel estava descrevendo o movimento das constelações. É isso que Morozov propõe. Ele argumenta que a besta semelhante a um leão, por exemplo, corresponderia à constelação de Leão. A besta com asas de águia seria a constelação de Águia, e assim por diante. Mas que incrível! Então as profecias de Daniel não seriam previsões do futuro, mas sim um registro astronômico codificado. Exatamente. Ele aplica essa mesma lógica a outras profecias, como as do Apocalipse. E como ele interpreta o Apocalipse? Ele associa as 7 trombetas do Apocalipse a cometas que teriam sido visíveis na época. Ele argumenta que a linguagem apocalíptica, com suas imagens de fogo, sangue e destruição, era uma forma de descrever os eventos celestes de forma dramática e impactante. Então o Apocalipse não seria uma previsão do fim do mundo, mas sim uma descrição de eventos astronômicos extraordinários. É uma interpretação possível e bastante intrigante. Claro que as ideias de Morozov são controversas e muitos estudiosos discordam de suas conclusões, mas ele nos leva a questionar as interpretações tradicionais, a pensar fora da caixa e a buscar novas perspectivas. Com certeza. Explorar ideias novas, mesmo que polêmicas, enriquece nossa compreensão do mundo. Cristo I nos leva a uma viagem intelectual fascinante pelas páginas da história da Bíblia, nos desafiando a repensar tudo o que pensávamos saber. Exatamente. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar ainda mais nessa jornada, explorando a crítica de Morozov, a forma como a história é escrita e ensinada. Mal posso esperar. Até a próxima. Até lá. Bem-vindos de volta ao Bookcast para a parte final do nosso mergulho em Cristo I. Nas últimas 2 partes, a gente viu como Nikolai Morozov usa astronomia linguística. E uma boa dose de ceticismo. Para questionar a história do cristianismo. Exploramos as análises dele sobre Jesus, os apóstolos, e até a conexão com o Egito Antigo. A gente viu como ele usa ferramentas como a lista de reis de Abidos e a tábua de Saquara para traçar paralelos surpreendentes. É verdade? É realmente fascinante como ele junta as peças do quebra-cabeça histórico. Mas nessa parte final quero me aprofundar na crítica de Morozov, a forma como a história é escrita e ensinada. Você mencionou isso antes, eu fiquei curioso para saber mais. Com certeza. Morozov é um defensor ferrenho do rigor científico na análise histórica. Ele critica a forma como muitos historiadores se baseiam em fontes duvidosas, aceitando narrativas tradicionais sem questionamento. Então ele vê de uma abordagem mais crítica e investigativa. Exatamente. Ele argumenta que os historiadores deviam ser como detetives, buscando evidências sólidas, analisando as fontes com cuidado, Questionando tudo, evitando preconceitos. É como se ele estivesse nos dando um novo par de óculos para enxergar a história. Mas pensando bem, essa crítica não se aplica só à história, né? Em termos de fake news, informações duvidosas, essa postura crítica é mais importante do que nunca. Concordo plenamente. Morozov nos ensina a ter uma postura questionadora, né? Diante de qualquer informação, a buscar diferentes perspectivas e a formar as nossas próprias conclusões. É uma lição valiosa para a vida. Não só para o estudo da história. E falando em lições, o que mais a gente pode aprender com Cristo I, além dessa postura crítica? Acho que uma das principais lições é que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um campo aberto à interpretação.
Morozov nos mostra que existem diferentes maneiras de ler os eventos do passado. E que a verdade pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. É como se ele estivesse nos libertando das amarras das narrativas tradicionais, nos convidando a explorar novas possibilidades. E ao fazer isso, ele nos mostra que a história pode ser muito mais interessante do que a gente pensava. Com certeza. Morozov nos inspira a sermos curiosos, a questionarmos as verdades estabelecidas e a buscarmos o conhecimento por conta própria. E isso é algo que realmente vale a pena levar para a vida. Chegamos ao final do nosso mergulho em Cristo 1. Espero que você tenha apreciado essa jornada com a gente, explorando as ideias desafiadoras e instigantes de Nikolai Morozov. Eu também. Cristo 1 é um livro que nos convida a repensar a história do cristianismo, a questionar tudo que a gente pensava saber. É uma leitura que certamente vai ficar na mente por muito tempo. E nós do Bookcast agradecemos a sua companhia nesse mergulho. Fique ligado para mais episódios explorando outros livros e ideias que desafiam as convenções e expandem nossos horizontes. Até a próxima! Até a próxima. Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio. E eu é a Vanessa. E hoje a gente embarca num mergulho profundo Isso aí. em Cristo 2, de Nikolai Morozov. Preparem-se, porque a gente vai explorar ideias É. que desafiam tudo que pensamos sobre o universo e a história. O Morozov, ele era um pensador russo Isso. com teorias, digamos, bem originais. Bem originais. E Cristo 2 é só um dos livros dele. Mas já nesse livro ele apresenta cada ideia. Nossa. Uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara foi a ideia dele sobre a formação de água em Marte e Vênus. Ele fala que a água nesses planetas se formou do mesmo jeito que aqui na Terra. É mesmo. A gente sempre aprendeu que Marte e Vênus são super diferentes da Terra. Pois é. Essa teoria dele questiona o que a gente considera normal, em termos de formação planetária, né? É. Se ele estiver certo, as condições para existir água podem ser mais comuns do que a gente imagina. Imagina as implicações disso na busca por vida extraterrestre. Nossa, de repente a gente não é tão especial assim, né? É, Mas falando em coisas estranhas, Mas... e também tem essa teoria sobre a mudança no centro de gravidade da Terra e de Marte, Ah, que teria se deslocado para o hemisfério sul. A interessante. explicação dele é que o hemisfério sul teria resfriado mais rápido. E aí acumulou mais gelo nos polos, deslocando massa dos planetas. Isso aí faz sentido. A física por trás disso é complexa. É. Mas a ideia central é que a distribuição de massa num planeta pode mudar ao longo do tempo, influenciando o centro de gravidade. O que me fascinou foi a conexão que ele faz entre esse deslocamento gravitacional e eventos geológicos e climáticos na história da Terra. Nossa, interessante. E por falar em conexões inesperadas, preparem-se para a atmosfera zodiacal. O que é isso? Ele escreve essa atmosfera como uma extensão da atmosfera do Sol, que vai além de Netuno, Nossa. onde os cometas se formariam a partir de, emanações solares condensadas. Tipo, o Sol tá soltando pedacinhos de si, que viram cometas. Exatamente. Caramba! E essa ideia, por mais estranha que pareça, É. tenta explicar a composição dos cometas, principalmente a presença de elementos como o cianogênio. E o mais interessante é que ele conecta os cometas a outros fenômenos, Quais? como meteoritos e erupções vulcânicas, Nossa. sugerindo que todos eles podem ter uma origem comum. É muita coisa pra cima lá. É incrível. E a gente ainda nem chegou na parte em que ele fala do evento de Tunguska, na Sibéria, que ele atribui a um grande impacto de meteorito. É mesmo? Aliás, a descrição detalhada que ele faz da formação de crateras por impacto de meteoritos, aí a possibilidade de encontrar ferro meteórico no fundo delas. É impressionante. O que me chamou a atenção nesse ponto foi a forma como ele conecta eventos celestes com acontecimentos na Terra. Ele não se limita a descrever os fenômenos, mas busca relações e padrões. Que podem ter moldado a história do nosso planeta. É uma visão bem ampla e integrada do universo. Ele realmente pensa fora da caixa, né? Totalmente. E a gente ainda tem muito que explorar em Cristo 2. Sim. Mas por enquanto eu acho que já deu para ter uma ideia de quão desafiadoras e instigantes são as ideias de Morozov. Com certeza. E tem mais. Morozov não se contenta em só questionar a astronomia tradicional. Ele vai além, né, e usa as teorias dele para reinterpretar a história, a geologia. Até a religião. É. Aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. É. E polêmicas. Falando em polêmica, lembra do parte em que ele fala sobre a formação de locais sagrados? Para ele,
Lugares como Meca, onde fica a Pedra Negra, né, venerada pelos muçulmanos, Sim. teriam surgido a partir de impactos de meteoritos. É sério isso. Tipo, Mutotokai, faz um estrago Isso. e de repente vira um lugar sagrado. Basicamente isso. Ele argumenta que essa veneração de locais de impacto não se limita a Meca, né? Ele cita outros exemplos ao redor do mundo, sugerindo que a queda de meteoritos, vista como um evento extraordinário e inexplicável na antiguidade, Sim. pode ter influenciado o surgimento de crenças e práticas religiosas em várias culturas. Caramba, essa ideia me deixou de queixo caído. É. Mas e ali o que a ciência moderna diz sobre isso? Tem alguma evidência que corrobora as teorias dele sobre impactos de meteoritos e a formação de locais sagrados. Bom, é importante lembrar que as teorias do Morozov foram propostas no início do século XX, quando a compreensão científica sobre meteoritos e crateras de impacto ainda estava em desenvolvimento. Ei. Hoje em dia, a gente tem muito mais conhecimento sobre esses fenômenos. E nem todas as ideias deles se sustentam à luz da ciência moderna. Entendi. Mesmo que algumas das suas teorias não sejam totalmente comprovadas. Ainda é fascinante pensar em como ele conecta eventos cósmicos com a história humana. E essa não é a única área em que ele faz conexões inusitadas. Não, é. Ele também usa as ideias sobre a astronomia para questionar a cronologia tradicional de eventos históricos. É verdade. Ele usa cálculos astronômicos, principalmente de eclipses, Sim. para reavaliar a datação de eventos históricos importantes. É. Ele argumenta que muitos eventos que a gente considera antigos podem ter acontecido em períodos mais recentes do que se acredita. Peraí, você está dizendo que ele acha que a história que a gente conhece está errada? Tipo, a Idade Média aconteceu depois do que a gente pensa. Ou o Império Romano não era tão antigo assim. Ele não chega a afirmar categoricamente que a história está errada, mas sugere que a cronologia tradicional pode estar distorcida. Sei. Para ele, a história que a gente conhece foi construída com base em documentos e narrativas, que podem ter sido alterados ou mal interpretados ao longo do tempo. Nossa, que ideia radical! É. Mas pensando bem, faz sentido questionar as narrativas históricas, né? Mas, afinal, quem garante que os documentos que chegaram até nós são totalmente confiáveis? Esse é o ponto central do Morozov. Ele nos convida a sermos mais críticos em relação à história, a questionar as fontes, as datas, as interpretações tradicionais. Ele mostra pra gente que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um campo aberto à interpretação e reinterpretação. Me lembra um pouco daqueles detetives que investigam cenas de crime. Eles não se contentam com a versão inicial dos fatos, mas buscam pistas, evidências, né, em diferentes perspectivas para reconstruir a verdade. É uma ótima analogia. É. E para o Morozov, os eclipses são como as impressões digitais do passado. Ele analisa registros históricos de eclipses e usa cálculos astronômicos para verificar se as datas e as descrições desses eventos correspondem à realidade. Sei. E muitas vezes ele encontra discrepâncias que o levam a questionar a cronologia tradicional. Então, em vez de confiar cegamente nos livros de história, Ele usa a astronomia como uma ferramenta para investigar o passado. Incrível! Mas me fala, quais são as implicações práticas dessas teorias? Tipo, se ele estiver certo, o que muda na nossa compreensão da história? bom, se as teorias do Morozov forem comprovadas, a gente teria que reavaliar grande parte da história que a gente conhece. Datas, eventos, personagens, tudo poderia ser questionado e reorganizado. Seria uma mudança radical na nossa percepção do passado. Seria uma reviravolta em contexto. Imagina os livros de história tendo que ser reescritos. As aulas de história seriam totalmente diferentes. Com certeza. As implicações seriam enormes, tanto para o mundo acadêmico quanto para a forma como a gente se entende como humanidade. Mas é importante lembrar que as teorias do Morozov ainda são objeto de debate e controvérsia no meio científico. Entendi. Então, por enquanto, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Questionando tudo que a gente aprendeu na escola. Exatamente. E esse é o legado mais importante do Morozov. O questionamento, a busca por novas perspectivas e a coragem de desafiar o conhecimento estabelecido. E a gente ainda nem falou da influência dos cometas na história da arte. E da literatura, né? É verdade. O Morozov, ele encontra conexões
né, entre a aparição de cometas e a produção artística de diferentes épocas. Isso. Sugerindo que esses eventos celestes inspiraram artistas e escritores ao longo dos séculos. Ele analisa obras de arte, poemas, festas de teatro, buscando identificar referências a cometas e outros fenômenos astronômicos. Ele argumenta que a passagem de um cometa, por ser um evento raro e impactante, despertava a imaginação e a criatividade dos artistas. Sim. Levando eles a incorporar esses elementos nas obras. Então, para ele, os cometas não só influenciaram a história e a religião, mas também a arte, a cultura. Isso. Incrível. Fala um exemplo de como ele conecta a aparição de um cometa com uma obra de arte. Um exemplo que ele cita é o famoso quadro Adoração dos Magos, do Giotto, pintado no início do século IV. Sim. O Morozov sugere que a estrela de Belém retratada no quadro, que guia os magos até o menino Jesus, né, foi inspirada na passagem do cometa Halley em 1301. É mesmo. Ele argumenta que a forma e o brilho da estrela no quadro se assemelham à descrição do cometa Halley na época. Nossa! Agora que você falou, eu lembro de ter visto esse quadro. E a estrela realmente tem um formato diferente, né? Meio alongado, como se fosse um cometa. Exatamente. E o Morozov vai além, sugerindo que o impacto da passagem do cometa Halley em 1301 pode ter influenciado não só a arte, mas também o pensamento e a religiosidade da época. Ele argumenta que a aparição do cometa pode ter contribuído para o clima de misticismo e fervor religioso que marcou o início do século IV. É impressionante como ele consegue conectar eventos astronômicos com diferentes aspectos da cultura humana. Ele realmente mostra pra gente que a história é muito mais complexa e interconectada do que a gente imagina. Com certeza. Grusso 2 nos convida a repensar a história, a questionar as narrativas tradicionais e a buscar novas conexões e interpretações. E, acima de tudo, nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma jornada fascinante e cheia de surpresas. Realmente, Cristo 2 é um livro que nos deixa com a cabeça borbulhando de ideias. E mesmo que algumas das teorias do Morozov sejam polêmicas e desafiadoras. Ainda assim, é incrível a forma como ele nos instiga a pensar diferente e a questionar o mundo ao nosso redor. Eu concordo. E acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar da obra do Morozov. A importância de manter a mente aberta, de questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta. E de buscar sempre novas perspectivas e interpretações. E é isso que a gente faz aqui no Bookcast, né? É isso aí. A gente mergulha em livros instigantes, explora ideias desafiadoras. Sim. E convida vocês, nossos ouvintes, a refletirem e a tirarem suas próprias conclusões. Exatamente. E esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pelas ideias de Nikolai Morozov em Cristo 2. Até a próxima e boas leituras. Até a próxima, pessoal.